Olá, paz do Senhor Jesus, meu querido e minha querida, meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite, porque eu não sei que horas essa mensagem vai chegar até você, mas saiba que ela chegará no momento certo, na hora exata, que o Senhor separou para poder estar palestrando contigo, porque para Deus não existe acaso, não existe coincidência, para Deus existe Deus, tá bom? Então, se esse vídeo parou na sua timeline, é porque Deus tem algo para falar no teu coração. E saiba que você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou. Eu já quero chegar profetizando na sua vida, já quero chegar sendo um canal de bênção para você. Eu profetizo que todas as promessas que o Senhor te prometeu, cada uma delas vão se cumprir. Eu profetizo que todo o desânimo do tempo da espera da promessa hoje está sendo jogado por terra em nome de Jesus. Porque é o tempo da promessa e nesse tempo, até se cumprir a promessa, até Deus nos entregar a promessa na nossa mão, há uma coisa chamada tempo da promessa. E é no tempo da promessa que muitos de nós largamos a caminhada, que muitos de nós desistimos da nossa promessa no tempo da promessa. Amém? Mas eu profetizo que hoje o Senhor está renovando as suas forças. Vamos orar? Porque a oração ela abre a mão, ela abre os céus de Deus ao meu e ao seu favor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado e Pai querido, Senhor, toma a nossa vida em tuas mãos, perdoa nossos pecados, repreende todo mal, todo laço, todo embaraço. Senhor, abre os céus ao nosso favor. Senhor, em nome de Jesus, desfaz todo o principado, toda a potestade da região celestial, em nome de Jesus. Nos cubra com a tua glória, com o teu poder e com a tua majestade. Senhor, entra na nossa casa, porque a nossa casa não é minha, a nossa casa é sua. Entra na nossa casa, coloca tudo que está fora do lugar, tu coloca no lugar. Senhor, toca na dispensa desta mulher, na dispensa deste homem, toca na vida financeira, abre porta onde não tem porta onde não tem porta, e diante da adversidade, Senhor, dá força para esta pessoa, Pai amado e Pai querido, para que ela não desista, para que ela resista, para que ela tome posse da promessa dela. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, minha querida. Amém, meu querido. Seja abençoado em nome de Jesus. Já chega dando seu likezinho. Não saia do vídeo sem dar o seu like, meu querido e minha querida. Que toda vez que você dá o seu joinha, que é o seu like, o YouTube entende que é um vídeo com conteúdo e você me ajuda a pregar o Evangelho de Deus, você me ajuda a alcançar mais pessoas. Talvez nesse dia alguém estava precisando ouvir esta palavra e você é canal de bênção do Senhor Jesus. Então deixa Deus te usar, compartilha em nome de Jesus, amém? Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho, porque nós colocamos vídeo diário para que você receba a palavra de Deus para o seu coração. Glória a Deus. Eu já peço que você abra sua Bíblia em Números 13, em nome de Jesus. Nós vamos ler a partir do 28. Número 13, em Números 13, em nome de Jesus. Enquanto você está abrindo a sua Bíblia, eu quero falar para você que eu tenho um caderno de oração. Se você tiver com alguém enfermo dentro da sua casa, coloca o nomezinho dele aí, dela aí, para que eu possa estar orando na oração de meia-noite. Se tiver alguém com depressão e opressão, você vai colocar entre parênteses, porque eu faço uma oração diferente. Amém? Então vamos lá. Números 13, Evangelho. Presta bem atenção, irmãos. Abra sua Bíblia em Números 13, versículo 28 em diante. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, a cidade fortificada e muito grande. E também ali vemos os filhos de Anak, os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam junto ao mar e pela margem do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós, e de
famaram a terra que tinha espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores. De todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendente dos gigantes. Éramos aos nossos olhos como um gafanhoto, assim também eram aos seus olhos. Aleluia, glória a Deus. Aqui Moisés envia 12 espias para espiar a terra prometida, para ver a promessa, porque eles chegam diante da terra prometida e junto com os 12, né, fazendo parte dessa comissão de 12, vai Josué e Calebe. Então eles passam dias, tá, verificando a terra. E no final, eles voltam para casa e eles pegam um grande cacho de uva que para segurar aquele cacho tinha que ser 2 homens. Só um cacho de uva a gente pega na mão, né? E eles pegavam em 2. Você tá entendendo? Precisava mais de um homem para pegar o cacho de uva, porque aquela era uma terra que manava leite e mel, era uma terra que Deus prometeu. E Deus, quando promete, meu querido e minha querida, ele cumpre. Eu não sei qual é a promessa que você tem com Deus, o que você está esperando da parte do Senhor Jesus, o que Deus te prometeu. Deus me trouxe hoje aqui para falar para você o que Ele prometeu para você, Ele vai cumprir. O que Ele prometeu para você, Ele vai fazer, independente da circunstância, independente se você chegou na terra como estes 12 espias e viu gigante, viu um exército inimigo, independente que você viu uma cidade fortificada, independente que você viu um mar de impossibilidade na sua frente, eu não sei o que está no meio da sua promessa, mas eu quero te falar que existe o tempo que Deus nos promete algo, só que quando Deus nos promete algo, aqui Deus prometeu que eles iam tomar posse de uma terra que manava leite e mel. Deus prometeu que iam tirar ele do cativeiro, do Egito, e prometeu uma terra que manava leite e mel. Só que Deus não explicou para eles que no meio desse processo, no meio do deserto, eles teriam que peregrinar, que no meio do deserto eles teriam que aprender a buscar a Deus, no meio do deserto eles teriam que ter uma vida nova com Deus, né? Porque quando Deus nos promete algo, o meu mal e o seu mal é que queremos aquilo rápido. A gente acha que aquela promessa vai acontecer do dia para a noite. A gente está achando que é um pedido na internet, né? Um fast food, né? Que fala. A gente acha que o pedido vai chegar rápido, mas para a promessa e o tempo da promessa, existe uma palavra chamada tempo da promessa. E no tempo da promessa que você passa pelo deserto, é no tempo da promessa que você passa pelo furacão, pelo tornado, você está entendendo? Pela tempestade, é no tempo da promessa. No tempo que você está à espera da promessa. E no tempo da espera da promessa, a gente vê que aquilo que Deus prometeu não tem como acontecer. Você está entendendo? Às vezes a circunstância é tão grande, eu não sei o que Deus te prometeu, e agora você está vendo que aquilo não tem como. O meu mal e o seu mal é que a gente às vezes deita no travesseiro e começa a falar com Deus assim, imaginar como que aquilo vai acontecer. A gente quer imaginar como é que Deus vai trabalhar, como é que Deus vai colocar a promessa na nossa mão. Primeiramente, eu quero te dizer que vai acontecer um reboliço para Deus colocar na sua mão. Você está entendendo? A gente não imagina como é que Deus vai fazer. Aquele povo, quando saiu do Egito, eu conjecturo que eles achavam que eles iam sair do Egito e entrar na Terra Prometida. Eles não pensaram no deserto, não pensaram em nada, não pensaram, porque quando você recebe uma promessa, você só pensa na promessa. Se a sua promessa, vou dar um exemplo aqui, é uma casa que Deus falou que você vai comprar, você só pensa na casa. Você não pensa que você tem que juntar o dinheiro para comprar a casa. Se Deus te prometeu um carro e você não dirige, você só pensa que você vai botar a mão no carro, mas você não pensa que você vai ter que tirar uma carteira de motorista. Se Deus fala que você está vendo um anel de formatura na sua mão, você só pensa na formatura. Você não pensa que vai haver anos de estudo antes do anel entrar no teu dedo.
Há um processo. É isso que Deus me trouxe hoje aqui para te falar, que antes de você tomar posse da promessa, existe um processo, existe uma caminhada, existe um deserto que Deus vai tratando comigo e contigo nesse deserto. Do mesmo jeito que você tem promessa com Deus, eu também tenho promessa com Deus. E eu entendo que eu estou no tempo da promessa, porque Deus não dá nada para ninguém em tempo errado. Você só vai tomar posse da tua promessa como você estiver apto a cuidar da promessa. Porque se você não tiver apto a cuidar da promessa, a promessa vai escorrer entre os seus dedos, né? Porque a partir do momento que Deus prometeu algo, a responsabilidade é de Deus. A promessa está na responsabilidade de Deus. É Ele que vai fazer com que a promessa aconteça. Mas a partir do momento que você recebe a promessa na sua mão, a responsabilidade da promessa é sua. Porque Deus já entregou na sua mão a promessa. E aqui a palavra é bem clara. Eles começaram a murmurar, eles tiveram medo mediante a adversidade. Eles olharam para aquela cidade, para Canaã, viram ela fortemente, viram os amalequitas, viram todos os outros povos lá, viram o Jebuseu, viram todos lá. Então eu não sei o que Deus te prometeu e eu não sei qual é a dificuldade que você está vendo diante agora de você. E talvez você esteja achando, falando assim dentro de você, como é que isso vai acontecer? Deus falou que isso vai acontecer, mas eu não vejo possibilidade. Às vezes a pessoa que Deus falou que ia trazer de volta para você já construiu uma outra família. E você está falando, não vejo possibilidade de como Deus vai restaurar meu casamento. Deus falou que vai restaurar, mas aquela mulher, aquele homem já está com uma outra pessoa. Já está até com uma outra família. Eu quero dizer para você, se Deus falou, Ele vai cumprir. Às vezes você está diante a um filho rebelde, a um filho que mente, a um filho que te engana, a um filho que não te dá a atenção que você necessita como pai, como mãe, a um filho que só pensa nele, você não sei como é que Deus vai fazer isso. Meu filho está perdido diante as drogas, diante a prostituição, não tem jeito. Pare de pensar isso, pare de pensar como é que Deus vai fazer. Porque creia, se Deus falou que vai restaurar o teu filho que tem salvação, vai ter. Gente, presta bem atenção. A gente quer saber de tudo. Esse é o nosso mal. A gente quer saber como é que Deus vai resolver as coisas. Sabe? Quando a gente tem que parar, sentar, descansar e ver o que Deus vai fazer. Porque Deus prometeu, a promessa é dele, é ele que vai cumprir. Deus prometeu a Abraão um filho, Sara se precipitou, botou H na cama de Abraão, porque Deus falou que ia dar um filho e ela viu que as regras dela não desciam mais, ela viu que ela estava avançada de idade, ela quis dar uma ajudadinha para Deus. Para Deus não se ajuda, querido e querido. Ela comprou um problema para a vida dela. Quando ela botou H na cama, você tá entendendo? De Abraão. Primeira coisa que H ficou grávida. O que H ficou fazendo? Pisando nela em casa. Então tenha sabedoria. Se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Não cabe a você tentar dar um jeitinho para que a sua promessa vai se cumprir. Para que a sua promessa se cumpra. Aqui, os espias ficaram com medo diante da adversidade. E eles não só ficaram com medo, eles começaram a murmurar. Eles queriam apedrejar Moisés, queriam apedrejar Arão, queriam apedrejar Josué e Calebe, porque foram os únicos que foram contra. Josué vira para a congregação e fala, olha, se o Senhor deu a terra na nossa mão, nós vamos lá e Deus vai dar.
Ele tinha convicção do Deus que ele servia, porque eles tinham passado no Mar Vermelho, né? Chegaram diante do Mar Vermelho e Deus abriu o Mar Vermelho numa noite. Você tá entendendo? Talvez Deus já fez sinais, já fez maravilhas, já te deu outras bênçãos, mas agora, diante desta promessa que é grande, você está com medo e começa a murmurar, começa a falar demais. O meu mal e o seu mal é porque falamos demais. Falamos na hora errada, falamos em tempos errados. Você está entendendo? Quando é para nós calarmos a boca, nos recolhermos, ficar quieto, ficar de parado e veja o que Deus vai fazer. Sabe, ultimamente eu tô assim, Senhor, eu tô parada, olhando o que tu vai fazer. Eu só fico observando o movimento de Deus, sabe? Não sei se você já jogou um jogo de xadrez, você vê as peças assim que o jogador, ele tem que olhar e ficar atento ao movimento das peças. É assim que eu tô olhando o movimento de Deus. Eu fico esperando o mover do Senhor, porque eu sei que ele vai fazer, porque a promessa é dele. A glória é dele, a graça é dele. Eu sei também que nós ficamos assim cansados, sobrecarregados. Às vezes a promessa é tão grande assim, sabe? Que eu tô com a outra mão segurando o celular, tão grande, nós somos pequenininho, pequenininho, a nossa fé é menor ainda, sabe? Achamos que não vai acontecer, achamos que não tem jeito. Quantos de nós, diante de um laudo de câncer, acha que não tem jeito? Diante que um médico fala assim, olha, Deus não tá nisso não, Jesus não tá nisso não, sabe? Jesus não mexe nome no computador. Ei, querido, você não conhece o Deus que eu sirvo. O Deus que eu sirvo faz coisas grandes. O Deus que eu sirvo mexe nome no computador. O Deus que eu sirvo tira o nome que está embaixo, coloca para cima. O Deus que eu sirvo faz um reboliço danado e traz quem foi embora de volta. O Deus que eu sirvo faz quem não quer ligar, quem não quer falar, tira o sono e faz ligar. Jesus tirou o sono de Assuero para Assuero ligar, perdão, para Assuero ler as crônicas. Você está entendendo? E exaltar Mardoqueu. Jesus faz isso, meu querido e minha querida. Jesus faz isso. Ele tira o sono de gente grande para te abençoar. Ele tira o sono daquela pessoa que falou que não queria nem mais olhar na sua cara. Mas aquela pessoa vai ter que saber que Deus é Deus e vai bater na sua porta. Eu não sei qual é a promessa que está debaixo dos seus braços aí. Eu não sei qual é a promessa que você tem orado, que você tem jejuado, que você tem esperado. Sabe, eu não sei, mas Deus me trouxe hoje aqui para acalmar o seu coração, para te alertar, para que você não fique como esses espias, para que você não entre, sabe, na incredulidade, achando que a tua promessa não vai acontecer. Porque no mesmo pé que eles acharam que a promessa não ia acontecer, que eles falaram que aquele povo eram muitos, eram como gafanhotos, porque eles estão falando que eram muitos, mas eles esqueceu que os egípcios eram muito atrás dele e o mar se abriu. Você está entendendo? Ele esqueceu disso. Talvez você agora esteja esquecida de tantas coisas que Deus fez para você, de uma porta que Deus já abriu, de um câncer que Deus já curou, e diante dessa adversidade agora você está com medo. Não tenha medo. A promessa é sua. Ela vai acontecer do jeito que Deus falou e vai ser maior do que você esperava, porque Deus é o Deus de surpresa, Deus nos surpreende. Por isso que não dá para a gente conjecturar e imaginar como é que a promessa vai acontecer, porque sempre é maior. A sua mente não vai conseguir imaginar, depois você vai ficar pensando assim, meu Deus, eu nunca ia pensar nisso, porque as coisas de Deus são grandes. Deus não é um Deus pequeno, ele é um Deus grande, de promessa grande, de realizações grandes, é um Deus grande que você serve. Oh, aleluia! Então, diante da tua adversidade, não esmoreça. Sabe, não fique com incredulidade no teu coração, porque esse povo tentou só em pensar em apedrejar
Moisés e Arão, Josué e Caleb, Deus desceu na tenda da congregação. Você está entendendo? E Deus queria acabar com o povo por causa da incredulidade, porque Deus falou, já fiz tanta coisa por esse povo, eles não estão entendendo que essa terra eu já dei na mão deles. Quem são esses que estão morando lá? Quem são esses? Eu vou lá e extermino tudo, eu coloco a promessa na sua mão. E hoje Deus está falando quem é você para achar que não vai acontecer. Quando eu mando, até o diabo obedece. Quando eu mando, liga. Quando eu mando, te procura. Quando eu mando, abre a porta. É quando eu mando, o mar se abre. Quando eu mando, as algemas são quebradas. Quando eu mando, coração duro é quebrado. Como eu mando, coração de pedra é quebrado. Quando eu mando a libertação, a salvação dentro da sua casa, quando Deus manda, apenas com uma palavra. Deus faz isso. Jesus Cristo sobe naquele barco e aquele barco está sofrendo uma tempestade e ele dá uma palavra. Com apenas uma palavra, Deus acalma a tempestade, sabe? Com uma palavra, Deus faz o mar se abrir. Com uma palavra, Deus entrega os inimigos na sua mão. Com uma palavra. Se fortalece nesse dia de hoje. Porque eu costumo falar sobre os atletas. Quando ele quer ganhar uma Olimpíada, ele treina para aquilo. Ele sabe que para ele subir no pódio há uma renúncia. Para ele subir no pódio há um sacrifício. Talvez você não está entendendo que para você colocar a mão na sua promessa, tomar posse da sua promessa, há uma posição que você tem que tomar. Sabe, o atleta ele toma uma posição. E ele não desiste, porque ele sabe que se ele desistir dos treinos, desistir do propósito dele, ele não vai colocar a mão no troféu. E para subir no pódio, sabe? Tem que ter uma renúncia. Para subir no pódio tem que ter paciência. Para subir no pódio não pode ter incredulidade. Para subir no pódio tem que ter esperança e principalmente não pode perder a fé. Você tem que crer que a sua promessa vai acontecer diante das circunstâncias, diante de que A está falando que não vai, B está falando que não vai. Você tem que saber que vai acontecer. Não importa o tempo que demorar. O povo demorou 40 anos no deserto, mas ele entrou porque ele teve fé. Nesses 40 anos, Deus foi lapidando e foi moldando. E olha, esse povo que ficou incrédulo e ficou com medo de entrar na terra, não entrou. Só Josué e Caleb, dessa geração inteira. De uma geração inteira. Só Josué e Caleb. Para você ver o que a incredulidade faz. A incredulidade faz você não tomar posse da tua promessa. A incredulidade faz você não tomar posse daquilo que Deus te deu, daquilo que é seu. Tenha fé. Se Deus te prometeu, vai acontecer do jeito que Deus te prometeu. Amém, meu querido e minha querida? Coloque aí nos comentários, vai acontecer do jeito que Deus me prometeu. Vai acontecer do jeito que Deus me prometeu. Coloque aí, você que tem uma promessa, profetiza, sabe? Nós não devemos ser só profeta para os outros, devemos ser profeta para a gente. Coloque aí, vai acontecer do jeito que Deus me prometeu. Amém? Eu quero orar pela sua vida, vamos orar? Vamos orar para que Deus fortaleça você. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado e Pai querido, toma essa pessoa que está diante dessa promessa, Senhor, e já está tão fraca. Já se passou tanto tempo, Senhor, e agora ela está enfraquecida no meio do deserto. Senhor, fortalece ela para que ela não desista da promessa dela. Para que ela, Senhor, saiba que se tu falou que vai libertar filho, tu vai libertar. Se tu falou que vai libertar marido, tu vai libertar. Se tu falou, Senhor, que vai dar vitória no casamento, tu vai dar. Se tu falou, Senhor Jesus, que vai abrir porta, tu vai abrir. Se tu falou que vai curar, tu vai curar. Vai acontecer maior do que nós esperamos, mas vai acontecer. Porque tu não é homem para que minta, nem
filho do homem para que se arrependa. Tu és o nosso Deus. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu querido e minha querida. Seja abençoado em nome de Jesus e compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que está esmorecendo na sua promessa. Beijo grande e até a próxima.